As perdas provocadas pelo prolongamento das chuvas nas plantações de hortaliças, especialmente tomate, cenoura, batata e cebola, podem ser manejadas com medidas mais adequadas. Vamos falar ao vivo com o engenheiro agrônomo Décio Shigihara. Oi, Décio, bom dia para você, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom, vamos tratar desse assunto, né? Porque as hortaliças muitas vezes acabam sendo aí as mais visadas com as questões de intempéries climáticas. Passamos aí por um período bem chuvoso que impactou de fato muitas produções e a nível de manejo, o que a gente pode dividir aqui com o nosso público, com a nossa audiência para evitar aí perdas muito significativas. Bom dia, bem-vindo. Bom dia para todos. Bom dia, Renata. Muito obrigado, né, pela entrevista. E sim, realmente é uma questão bem interessante, né, porque esse prolongamento de chuva causa muito estresse às plantas, né, e principalmente dificulta o plantio. Exige muito manejo, principalmente de fungos, vírus, fungos, bactérias e nematóides. E realmente a gente tenta, né, manejar de uma melhor forma, mas não é fácil, né? Principalmente nesse período que prolonga, né, as chuvas. Quais são as alternativas, né? O que vem sendo feito por parte dos agrônomos de orientação, de uso correto, né, quando adequado, de insumos? O que vocês vêm lidando aí no dia a dia? E, claro, até do pequeno agricultor que acaba muitas das vezes sofrendo por ter menos recursos, mas que de fato é de grande importância, como a gente sabe. Sim, realmente o principal que a gente tem comentado dentro dos produtores é a questão de planejamento, né? O período de chuva, geralmente a gente tem uma consciência, né, de quanto que vai chover, logicamente. Às vezes a gente acontece de prolongar um pouco mais e ser um pouco do calendário, mas esse manejo de chuva, né, que sai fora um pouco dessas questões de clima normal, a gente tem que realmente utilizar tecnologias para amenizar, desde coberturas, né, o uso de estufas, utilização mais com a percepção do agrônomo, recomendação de produtos que sejam eficientes e manejar de uma certa forma até a questão de cultivares, né? Porque se tem cultivares para o inverno e para o verão, para o período de chuva. E a gente recomenda sempre aquelas que têm maior resistência, né? Ou que tolera mais as chuvas e que podem acarretar numa melhor produção dentro de sua estrutura. Isso para pequenos, grandes produtores, tá? Isso a gente tem recomendado muito, essa questão de manejo e principalmente planejamento dentro dessa questão do plantio. Certo, e aí dentro desse calendário, né, adequado, enfim, que a gente sabe das regiões que são bem estipuladas e estruturadas, a não ser que estejamos falando aí de culturas mais perenes, mas, no entanto, sim, há as melhores fases e adequações, e como disse o Décio aqui há pouco, a questão de escolha, né, dessas variedades mais resistentes. Pelo fato, né, de estarmos bem adiantados nessa questão de uso, né, de novas variedades, tecnologia, isso tem acontecido também com os HFs, né, essas, digamos assim, variedades mais resistentes, mais fortes, elas têm sido adequadas a essas situações em intempéries climáticas, Décio? Sim, com certeza. Essa questão de uso de variedades mais resistentes, a gente está observando a regionalização de muitas variedades e utilização de muita tecnologia, né? Em várias regiões, em vários cinturões verdes que a gente observa, utilização de produtos mais eficientes. Por estar no período de chuva, a gente pode utilizar produtos biológicos que são mais facilmente otimizados em situações de clima, né, principalmente de água que a gente necessita, uso de indutores de resistência, tá, que faz com que a planta resista melhor às intempéries, tá. São vários fatores, né, que a gente tenta realmente levar a planta
a uma melhor produtividade, né? Exato. Quais exemplos que vocês têm sentido que tem surtido efeito aí nessa troca, nessa relação com os agricultores, Décio? Assim, essas questões, por exemplo, quando a gente planeja um período de safra, a gente, principalmente nas épocas de chuva, a gente tem recomendado muito a utilização de variedades, coberturas, né? Estufas ou no canteiro também o uso de mulching, tá? Otimização de fertilizantes, utilizar fertilizantes que não sejam tão lixiviáveis, né? Por ser um período de chuva, principalmente alguns nutrientes tende a principalmente a lixiviar, e a gente tenta otimizar produtos mais eficientes para cada situação, para cada produtor. Utilização de produtos que retenham maior quantidade de nutrientes no solo para que a planta realmente consiga desenvolver e faça com que produza cada vez mais. Perfeito, então. Muito obrigada, Décio, por sua entrevista aqui com a gente hoje. Até uma próxima oportunidade. Um ótimo dia.